continuidade à nossa disciplina de Fundamentos da Informática, hoje eu vou falar para vocês sobre sistemas operacionais. Na nossa última aula eu dei uma breve introdução sobre a informática, o que era a informática, sobre os elementos de um sistema computacional, classifiquei hardware, software, e mostrei para vocês também as unidades de medida de armazenamento. Hoje eu vou falar especificamente sobre sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? Se eu for perguntar para vocês o que é, muitos de vocês vão saber me dar exemplos e não descrever, conceituar o que é um sistema operacional. Os principais sistemas operacionais que nós conhecemos, os atuais, são os seguintes: Windows, Linux e o Mac OS. Ainda hoje em dia, com essa explosão dos smartphones, nós temos outros sistemas operacionais: Windows Phone, Android e iOS. Pro Windows Phone, o Windows Phone ele era utilizado há alguns anos atrás por alguns smartphones, mas hoje creio que ele já raramente a gente encontra o smartphone com um Windows Phone. Tá? O mais popular atualmente é o Android. O iOS também é bem conhecido. Só que o Mac OS e o iOS são sistemas operacionais para computadores e para smartphones de uma marca específica, não é mesmo? Então, mas o que é? Eu sei, eu consigo dar exemplos, mas eu não sei o que é um sistema operacional. O sistema operacional, ele é um conjunto de programas, ou um programa que facilita o uso do computador. Ele torna o uso do computador muito mais prático, não é mesmo? Aqui eu tenho alguns conceitos, né? Programa que controla a execução de programas aplicativos. A gente já viu na aula passada o que é um software básico, que é o sistema operacional, e o que são software aplicativo. Os programas aplicativos são programas para executar uma tarefa específica. A gente costuma falar que ele serve de interface entre o usuário e o hardware. Ele faz essa ligação entre o usuário, entre nós, e o hardware. Eu preciso saber como funciona o equipamento lá dentro para eu utilizar? Não. Isso é graças ao sistema operacional. Ele torna o uso do computador mais conveniente. E torna o uso do computador mais fácil, mais prático, né? Permite um uso mais eficiente dos recursos. Vou falar para vocês mais para frente o que é um recurso dentro do computador. Passível de ter sua funcionalidade expandida transparentemente. Então vamos lá, o que vocês precisam saber sobre o que é o sistema operacional? Ele é um conjunto de programas que facilita o uso do hardware pelo usuário. Ele torna esse uso do equipamento mais fácil. Tem algumas definições aqui de alguns autores. O sistema operacional é um conjunto de rotinas executadas pelo processador de forma semelhante aos programas do usuário. O sistema operacional tem por objetivo funcionar como interface entre o usuário e o computador, tornando sua utilização mais simples, rápida e segura. É um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware. Sempre vocês podem observar que ele está falando que o sistema operacional ele fica entre o hardware e o usuário. Ele faz essa ligação. Ele deve propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar programas de forma conveniente e eficiente. Quando falamos de sistemas operacionais, hoje em dia, até da forma que a gente encontra o sistema operacional hoje, ele houve uma grande evolução, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula. Hoje, atualmente, o sistema operacional, ele inicia o hardware, ele fornece a gerência de rotinas, proporciona a interação entre hardware e software e mantém a integridade do sistema. Atualmente, 90% dos usuários de
computadores utilizam o sistema operacional Windows. Os equipamentos, quando eu estou usando um sistema operacional Windows, eu posso executar várias tarefas ao mesmo tempo. E eu posso executar vários programas ao mesmo tempo. E esses programas, eles estão utilizando hardware. Por isso que ele fala gerência, tá? Por isso que ele fala gerência. Fornece a gerência de rotinas básicas. Quando eu tenho o PowerPoint aberto, eu tenho o Google Chrome aberto, eu tenho o Word aberto, todos esses programas, eles estão utilizando o hardware, o mesmo hardware. Aqui eu tenho uma imagem, né, que ilustra o que é, onde fica o sistema operacional. Já falei para vocês inúmeras vezes, ele serve de ligação entre o usuário e o hardware. Essa foto é um tanto quanto antiga, né? A gente não utiliza mais fitas, né? Discos, olha a imagem do disco, olha a imagem da memória, a imagem do processador. Tá? Então, o sistema operacional está entre o usuário e o hardware. E o usuário e o sistema operacional dá suporte para os programas aplicativos. Recursos de um sistema operacional. Como eu disse para vocês, administração de arquivos, ferramentas de controle de segurança, desenvolvimento de software, comunicação entre usuários e outros PCs, gerenciamento de usuário. Então, quando eu tenho um sistema operacional, eu posso ter mais do que um usuário na mesma máquina? Posso. Tá? Quem faz esse controle? O sistema operacional. O sistema operacional ele também facilita o desenvolvimento de outros programas. É o que ele está falando aqui, desenvolvimento de software. Vocês vão aprender a desenvolver softwares a partir de um outro programa, mas para isso eu preciso do sistema operacional. Na disciplina de programação e algoritmo, por exemplo. Muitas vezes você tenta instalar um programa, ele fala que deu problema de segurança. Ele tenta tornar o seu computador seguro. Tá? Mas quando a gente fala em questão de segurança, a questão da segurança dentro da informática é muito complexa. Okay? Funções de um sistema operacional. As duas principais funções são facilidade de acesso aos recursos e compartilhamento dos recursos de forma organizada e protegida. Como eu disse para vocês, estou rodando vários programas, eles estão usando o mesmo hardware, estão usando memória, estão usando processador. Isso de forma organizada, devido ao sistema operacional. Quando a gente estuda, a gente fala sobre o sistema operacional, ele possui duas partes principais, que a gente chama de kernel e shell. O que é kernel? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é bem próximo ao hardware, ao equipamento. Tá? E quando a gente fala shell, esse termo shell, ele refere-se à parte gráfica, tá? A interface gráfica. Então, atualmente, a gente, quando eu falo, são dois termos difíceis, né? Kernel, shell, vem de origem, não é a origem da nossa língua, mas vocês precisam saber, se alguém perguntar para vocês, estou fazendo um curso de informática, estou falando sobre sistema operacional, preciso falar sobre esses dois termos para vocês, kernel e shell. Quando eu uso Windows, eu só tenho uma possibilidade de interface gráfica, eu não posso alterar minha interface gráfica. Quando eu utilizo o Linux, a gente já pode ter várias interfaces, eu posso escolher qual interface gráfica eu utilizar. E nessa disciplina vocês vão também mexer com o Linux. Sei que não é muito comum, né, a gente mexer com o Linux, 90% estou jogando, tá, pessoal? Mas a maioria que usa o computador, usa o PC, usa o Windows. Não usa Linux, mas a gente vai aprender nessa disciplina. Porque o Linux também é um sistema operacional. Quando eu inicio a minha máquina, quando eu ligo ali, quando eu aperto o botãozinho para ligar a minha máquina, existe toda uma rotina, um processo de inicialização. E esse processo a gente chama de rotina de boot. Tá? Quando eu desligo, eu não posso desligar o meu computador também de qualquer maneira. Né? Eu tenho que desligar da maneira correta. Por quê? Se eu não desligar da maneira correta, futuramente meu computador pode dar problema. O sistema operacional pode dar problema. Tá?
Quando eu ligo o computador, o chip que estava dormindo, ele acorda, é feita uma verificação se essa própria rotina ela faz uma verificação se todos os meus componentes estão funcionando corretamente, e depois ela vai buscar dentro do meu HD o sistema operacional. Tá? Tipos de sistemas operacionais: monoprogramáveis e multiprogramáveis. Esses monoprogramáveis eram os primeiros computadores. Tá? Era uma telinha preta e qualquer tarefa que eu precisava desenvolver, eu precisava saber o comando. Eu queria verificar os arquivos que eu tinha em disco. Eu precisava saber o comando. O comando para verificar os meus arquivos é o dir. Ele só executava uma tarefa por vez. A gente não vê mais esse tipo de sistema operacional. E os sistemas multiprogramáveis são aqueles sistemas que a gente está acostumado, né? Eu abro 5, 6, 7 programas ao mesmo tempo, tá? E hoje em dia, esse sistema multiprogramável multitarefa é muito utilizado. Podemos classificar ainda em sistemas monousuário e multiusuário. Monousuário, tem usuário só. Multiusuário, vários usuários. Tipos de sistemas multiprogramáveis, multitarefas. Sistema batch, sistema de tempo compartilhado, sistema de tempo real. Eu não vou entrar em detalhes com vocês desses 3 tipos de sistema. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a evolução dos sistemas operacionais. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. O primeiro computador criado, ele foi criado na década de 40 e 50. Alguns historiadores falam que foi criado na Segunda Guerra Mundial, 1945. Ele ocupava grandes prédios. E o primeiro computador digital, ele tinha o nome de ENIAC. ENIAC é uma sigla, tá? Ele era composto por válvulas. Válvula é um componente muito parecido com aquelas lâmpadas de antigamente, aquelas lâmpadas incandescentes. Era lento, muito lento, tá? E quem trabalhava com o computador, ele precisava entender como funcionava o hardware, como funcionava a máquina. Tem algumas imagens aqui, ó. O que era o computador? Tá vendo que aqui, ó, tem vários armários aqui, ó, na parede? E ele ocupava vários andares, tá? Ó. Aqui, ó, eu tenho os fios. E quando eu tinha que utilizar o computador, esses cabos que eram inseridos aqui, os usuários tinham que, por exemplo, tirar um cabo daqui e inserir em outro orifício. Tá? Então, era gigantesco. Nossa, o computador que a gente tem hoje, ele veio da evolução desse? Sim. Tá? Quando a gente fala em 10 anos para a história, não é nada. Quando a gente fala 10 anos para nossa área da informática, da tecnologia, é muita coisa. Na década de 60, começaram a surgir aí as primeiras linguagens de programação, tá? Os primeiros sistemas operacionais. Só que eles tinham um grande problema. O sistema operacional era criado para aquela máquina, só funcionava naquela máquina. Hoje em dia, você tem o Windows 10, ele funciona em qualquer máquina. Não é mesmo? O grande problema era a incompatibilidade. Em 1969, foi criado o sistema operacional Unix, tá? Ele serviu aí de base para a criação do Linux. Okay? Primeiro sistema moderno, multitarefa, multiusuário, portabilidade. Final da década de 70, foi desenvolvido os primeiros PCs. PC também é uma sigla, Personal Computer, ou computador pessoal. A gente hoje em dia chama de PC ou de desktop, não é mesmo? Nesse finalzinho da década de 70, aí, quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de criação de sistemas operacionais, eu preciso citar para vocês 2 grandes pessoas aí que contribuíram muito para a evolução dos sistemas operacionais. Steve Jobs e Bill Gates. Steve Jobs, ele é o fundador da Apple e Bill Gates é o fundador da Microsoft. Tá? Bill Gates ainda é vivo e Steve Jobs morreu há pouco tempo, não sei se foi em 2015, se eu não me engano. Tá? Eles foram 2 personalidades aí da área da informática, da área de sistemas operacionais. Tá?
Em 75, Bill Gates ele fundou a Microsoft. E o primeiro sistema operacional da Microsoft foi o MS-DOS. Não possui interface gráfica, tá? Muitos confundem, muitos pensam que a Microsoft, o primeiro sistema operacional da Microsoft era o Windows, mas não foi o Windows, tá? Foi o MS-DOS. Nessa época ele se aproximou de Steve Jobs, eles começaram a trabalhar juntos, e depois houve uma grande briga entre essas duas personalidades, porque Bill Gates só se aproximou do Steve Jobs para roubar a ideia dessa questão da interface gráfica. Tá? Na verdade, não foi Bill Gates que criou o MS-DOS. Ele comprou um sistema operacional, melhorou, alterou o nome e começou a vender como MS-DOS. Tá? Tem um filme, se vocês quiserem entender sobre essa grande disputa entre essas duas personalidades, que chama Piratas do Vale do Silício. É um filme antigo, mas vale a pena vocês assistirem, tá? Vocês devem encontrar aí na internet. Na década de 80 e 90, em 85 foi lançado o Windows 1.0, em 87 2.0, em 90 3.0. E assim houve uma evolução. Quando a gente fala de Windows, o Windows ele foi criado em 85, só que uma versão bem diferente do que é hoje, tá? Muito diferente. E a gente tem várias versões aí no decorrer dos anos. Atualmente o Windows que a gente utiliza, que a maioria, o mais recente, é o Windows 10. Na minha máquina eu tenho o Windows 9, eu ainda não tenho o Windows 10. Da década de 90 em diante, lançamento do Windows 95, 98, XP. Esse Windows XP ele foi muito utilizado, viu? Muito mesmo. E a gente considera aí sendo um dos melhores sistemas operacionais da Microsoft, o Windows XP e também o Windows 7. Tá? E aí tem evolução. O Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, que é considerado 9, e o Windows 10. O grande diferencial do Windows 10 foi o lançamento de um novo navegador, o Edge. Porque o Windows ele vinha com o Microsoft, com o Internet Explorer, navegador. E ele era muito ruim. Tá? Aí ele lançou esse novo navegador. Falando um pouquinho da evolução, já falei de Windows, já falei de Bill Gates, já falei de Steve Jobs. Eu preciso falar para vocês também sobre o Linux. Tá? Ele foi criado em 91. E o Linux é um sistema operacional diferente do Windows. O Windows a gente chama de sistema operacional proprietário. Eu preciso pagar para utilizar. O Linux a gente chama de software livre, de código aberto. Eu posso entrar na internet, baixar o Linux e instalar na minha máquina. Tá? Hoje em dia vocês têm a facilidade a gente tem uma facilidade de ter um convênio com a Microsoft que eu também consigo baixar o Windows gratuitamente. Em um outro momento eu vou mostrar para vocês. Tá? E o Linux ele tem um diferencial. Ele tem o kernel aberto, livre. Eu posso pegar o código-fonte do kernel do Linux e criar o meu próprio sistema operacional. Eu só não posso vender. Se eu criar um novo sistema operacional com o kernel Linux, eu não posso vender. Eu tenho que repassar ele gratuitamente também. Muitas instituições públicas trabalham com Linux. Você vai sair aí, terminar o ensino médio, você vai prestar um concurso público, você vai chegar lá na repartição que você vai trabalhar, não tem o Windows, tem o Linux. Por isso que eu vou mostrar para vocês, no decorrer dessa disciplina, como que a gente trabalha com o Linux também. Ok? Agora aqui é só mais algumas imagens, eu vou passar rapidinho, tá? Mostrando algumas telinhas da evolução dos sistemas operacionais. Xerox. Aqui era 73, 81. Apple, Lisa. Foi o primeiro sistema operacional aí da Apple, com interface gráfica, se eu não me engano. Tá? Foi lançado em 83. Visual, olha a interface gráfica como era.
qualquer desenho na tela era considerado uma interface gráfica, tá? Aqui eu tenho Amiga Workbench, que é de uma outra empresa. Primeiro, Windows 1.0, olha como que ele era. Gen, Isis 3, Irix 3, Gels, o Windows 2.0, OS 2, e assim vai seguindo aí uma evolução, tá, pessoal? Essa questão dessas telinhas aqui é só mais uma curiosidade. Windows 3.0. Nossa, para até chegar no nosso Windows 10 mudou bastante. Amiga, que era aparência 3D. Esses ícones eram considerados como aparência 3D. macOS, Windows 3.1. Olha lá, já começou os joguinhos aqui, né? Campo minado. Windows 95. OS, Mac, Windows 98, KDE 1.0, VisOS, aqui é o Red Hat, interface GNOME, Mac, Windows XP e assim por diante, tá? Windows Vista, GNOME, KDE, Windows 7, foi muito utilizado também. Windows 8, eu não coloquei a telinha aí do Windows 10, que vocês já estão acostumados. Vou deixar para vocês uma atividade, uma tarefinha, um questionário simples para vocês responderem. Responder o questionário vai ficar com presença no período que eu vou especificar para vocês. Tudo bem? Então, o que eu tinha que falar para vocês hoje era isso.